Olá, tudo bem? Vou falar para você hoje sobre o preenchimento labial, a prevenção e o tratamento das intercorrências com a luz azul, que é um método não invasivo e também sem efeitos colaterais. Tenho percebido nos grupos a qual participo, da ROF, muitas intercorrências ocorrendo em relação aos lábios. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dos lábios. Pele, mucosa e músculo. A pele tem como absorvidora os cromóforos, queratinócitos, fibroblastos, os melanócitos e células de Langerhans. E aí penetra a luz. Bom, vamos falar então sobre a função dos lábios. Primeiro, deixar o ar entrar. Nutrir. Nutrir na parte material, ou seja, a alimentação, e nutrir psicoemocionalmente. E a fala. A fala também parte através dos lábios. Falei sobre o que normalmente a gente sabe. Mas agora eu quero falar para você metafisicamente, ou seja, além do físico, além do corpo. Eu gosto de começar citando a frase do médico integralista Salomão Selam. Ele diz que toda doença, ou toda intercorrência, eu estou acrescentando agora, é fruto de uma circunstância e construção da vida de uma pessoa. Bom, a partir desse olhar, entendemos que precisamos olhar mais profundamente, olhar a alma de quem estamos tratando. Muito bem. Então eu vou dizer para você que antes da gente chegar ao lábio, a gente precisa lembrar que a gente tem dente. Nós temos os dentes. Dentes são, na verdade, compostos por cristais de hidroxapatita, e que são semelhantes ao cristal de quartzo. Olha que interessante. E para que servem os cristais? Servem para vibrar, servem para ressoar. Muito bem. Os lábios têm funções de cobrir os dentes. Se esses dentes emitem vibrações, emitem energias eletromagnéticas, nós poderemos dizer que os lábios são responsáveis por guardar os códigos que nossos dentes trazem para nós. E esse código que estão guardados nos dentes, eles nos remetem a relações. Relações conosco mesmos, relações com os outros, relações com nossa ancestralidade, relações com nossas emoções. Verdade? Vamos entender então que funções esses lábios têm para que possamos, sim, olhar para eles de uma outra forma. Quando falamos em ressonância, estamos relacionando com nossos sentimentos, nossos pensamentos e com aquilo que a gente fala. Nossos lábios pertencem à primeira etapa de reconhecimento oral. Quem é você? Tudo entra pela boca e sai. Que emoção, que vibração emitem seus dentes para que seus lábios se comportem se abrindo, ou seja, estamos felizes, alegres, a gente dá um sorriso, ou se fechando, quando estamos tristes, quando estamos com raiva, se fecham ou até se apertam. E aí a gente começa a entender qual emoção gira em torno deste ser, desta pessoa, a qual irei colocar um ácido hialurônico, a qual irei promover algo invasivo. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Começamos a entender um pouco melhor quando cito para você um olhar da medicina tradicional chinesa, onde a face demonstra um microsistema. Os lábios, assim como a face, pertencem a canais energéticos encontrados em nosso corpo inteiro, ou seja, meridianos de acupuntura. O que temos ao redor? O que temos nos lábios? Temos o sulcozinho aqui, que é o filtro, que ele é responsável pelo meridiano do baço. E o baço é responsável por unir pai e mãe.
O baço é responsável por trazer nossas células de defesa, nossos leucócitos, que são representados pela mãe, e hemácias representadas pelo pai. Bom, se eu não tive uma relação com meus pais, se esses pais não me trouxeram uma segurança, eu tenho uma carência afetiva infantil. Já começo a ter um conflito relacionado ao filtro. Lábio superior está relacionado ao estômago, meridiano do estômago. Meridiano do estômago traz para mim a referência em relação, o estômago é para digerir alimentos, não somente, também relações, sentimentos, emoções, ou seja, a vida. Lábio inferior, intestinos. Intestino está relacionado a apegos comportamentais, sejam a coisas, seja a vida. Então, aquela pessoa que diz a você, eu sempre fiz assim, eu sempre faço assim, eu nasci assim, eu vou crescer assim, e é isso. Né? A síndrome famosa, a síndrome de Gabriela. Precisamos olhar para isso. Que pessoa apegada é essa que você sugere algo e ela não te dá uma abertura para poder entender melhor um contexto naquele momento que você expressa alguma ideia. Então vamos olhar mais atentamente para que esse ser nos traga mensagens de como ele se encontra. Sempre na anamnese, que a gente começar a perguntar para esse paciente, começarmos a ouvir um pouco o que ele tem a dizer, ali estão as mensagens, ali estão já a nossa dica, se esse paciente tem uma propensão a desenvolver intercorrência ou não. Lógico que a gente tem as nossas técnicas, lógico que o produto é incrível, que a gente sempre usa algum produto incrível, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de alma, de emoção, de um ser que sentou ali para passar por alguma transformação. Vou trazer outro olhar, agora em relação ao sistema nervoso. O corpo humano possui 3 sistemas nervosos bem definidos. Sistema nervoso central, sistema nervoso visceral e o sistema nervoso periférico, parasimpático e simpático. Os sistemas nervosos, né, de uma forma geral, ele também é responsável por trazer para a gente a conexão do meio externo para o meio interno e do meio interno também, para que a gente olhe para o meio interno também. Né? Então, a partir daí, podemos entender qual a função da luz azul diante disso tudo que eu falei agora. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor. Continuando, vamos falar sobre a prevenção, então, sobre a prevenção com a luz azul. Ok, já passamos por uma anamnese, onde ouvimos o paciente, já entendemos qual é a questão dele, por que ele busca um preenchimento labial, o que está se passando na vida dele nesse momento. Ok, bom, já entendemos que devem haver alguns conflitos, porque o olhar dele está direcionado para esses meridianos a qual falei, que são já portadores de algum conflito. Sim, todo mundo tem conflito, né? Todo mundo vem com alguma questão para ser resolvida. E se os lábios estão sendo um foco no momento, algo precisa ser olhado. Ok. A partir do momento que eu pego minha luz azul e começo a fazer uma preparação da pele, eu já começo a mudar a vibração, a energia, a emoção deste paciente. Por quê? Porque nós acabamos de falar sobre o sistema nervoso periférico, composto pelo simpático e parasimpático, o nosso sistema visceral, né? Muito bem, o parasimpático ele é composto pelo músculo, pela parte digestiva e pelo nervo vago. Nervo vago é responsável por nossas emoções. A parte visceral, digerir tudo. A gente acabou de falar sobre o meridiano do estômago. Então, se eu tenho algo a ser transmutado, a ser transformado, é interessante que passe essa absorção pelo nervo vago. O nervo vago é responsável pelo processo de ligação entre o digestivo, né? Principalmente a parte de intestinos também. Então, a gente tem aqui já uma forma de interagir com a luz junto às nossas emoções.
Se esse paciente se apresenta a mim já com algumas questões, eu consigo, a partir daí, dessa luz, transmutar essas energias. Então, eu já começo a evitar uma possível intercorrência. Já começo a tranquilizar, mudar a vibração dessas energias que estão rondando esse paciente naquele momento que ele foi te procurar. Então, eu preciso parar de fazer, eu nem posso pensar em fazer preenchimento labial aí? Claro que pode, desde que você entenda isso que eu estou te falando, em ouvir, ouça o seu paciente, entenda as mensagens que ele te traz diante dessas conversas que a gente vai ter dentro da anamnese. Entenda o que ele está te falando, entenda qual questão está sendo mais pontual nesse momento da vida dele. Então, a partir do momento que você prepara a pele com essa luz azul, você vai usar os seus sabonetes, os seus esfoliantes, você vai fazer a sua prevenção até antimicrobiana, que ela também tem essa função. Então, você consegue minimizar as chances de você ter uma intercorrência. A luz azul é poderosa demais. Ela traz esse poder de acessibilidade, inclusive para que ele te ouça, para que você faça suas indicações da melhor forma possível. Vamos falar agora sobre o tratamento das intercorrências. A partir da nossa anamnese, não podemos esquecer de perguntar sobre a relação com o Covid. O Covid trouxe também possibilidades de trazer intercorrências. Como assim? A proteína spike, seja da vacina ou seja da doença, simplesmente, tem uma relação muito grande, uma interação com o ácido hialurônico e pode promover uma hipersensibilidade inflamatória na forma de angedema. Ou seja, dentro da nossa característica fisiológica, biológica desse paciente, a gente já tem uma chance de também ocorrer as intercorrências. Bom, e que forma tenho para tratar dela com a luz azul, então? Benefícios terapêuticos da luz azul. Muito bem. Modulação de processo inflamatório, citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente está falando de analgesia, redução de edema. Também tem a ação antimicrobiana, além de hidratar e clarear. Tudo isso muito bem pautado dentro da literatura, para que você entenda muito bem os seus benefícios. A luz azul é altamente benéfica para prevenção e tratamento das intercorrências, seja ela nos lábios, seja ela na face, ou seja, dentro da ROF a gente tem várias possibilidades, não é isso? Bom, é isso. Quero agradecer essa oportunidade de trazer para você um olhar diferente sobre os benefícios da luz azul dentro de intercorrências. Diante desse conteúdo, eu criei um método que é o FBI, que é o Photo Blue Intensive, para mostrar para você os benefícios terapêuticos que a luz azul possui. Bom, eu sou Helga Ferreira, eu sou dentista, profissional de saúde integrativa, pois começo a olhar o ser como um todo, através da sua emoção, dos seus pensamentos e sua alma. Começo a desenvolver meus trabalhos a partir daí. Hoje estou membro do Conselho da Associação Mundial de Fotobiomodulação, a WALT, onde a gente consegue trocar muitas ideias através de conhecimentos sobre as luzes, sobre os lasers e os LEDs. Então, convido a você a participar de mais um curso que estou promovendo. A luz azul, seus benefícios, o método FBI na ROF. Espero você. Me siga aí nas redes sociais, no meu Instagram, curta aqui o nosso vídeo, participe e se inscreva em nosso canal. Muito obrigada por sua atenção.